Oi, alunos do sexto ano, eu sou a professora Isabel, professora de História, e nós vamos dar sequência à nossa revisão dos nossos conteúdos das nossas aulas online, né? Complementando nossa revisão parte 2, o conteúdo é Primeiros Povoadores da América. Um conteúdo que a gente já viu, né? A gente já tem uma noção, né, do que a gente já estudou e a gente vai complementar os estudos de vocês revisando o que a gente já aprendeu, tá? Então, o que a gente tem que lembrar? A gente tem que lembrar que existem duas teorias, né, duas teses que explicam ou tentam explicar, né, como é que esse homem, como é que o ser humano chegou aqui na América, tá? Então a gente vai ver agora essas duas teses. Então, ó, estima-se que o homem tenha chegado ao continente da América antes do ano 20.000 a.C. O homem inicialmente ele teria vindo da Sibéria no período em que o nível do mar estava baixo e o Estreito de Bering poderia ser atravessado sem a necessidade de grandes investidas náuticas. Pouco a pouco, o homem teria desbravado a América, se espalhando, ramificando grupos e tribos, seminômades e civilizações de culturas avançadas, como é o exemplo dos maias. Acredita-se que por volta do ano 7000 a.C., os índios de terras andinas já dominavam a agricultura. Então, assim, ó, segundo a teoria transoceânica, há 10.000 anos atrás, os homens da Polinésia, Oceania, migraram para a América do Sul, utilizando-se de pequenas embarcações regidas pelas correntes marítimas. A teoria de Bering defende a tese de que a chegada do homem teria sido proveniente da travessia do Estreito de Bering, tá? Situado ali, ó, entre o estreito leste do continente da Ásia e o extremo oeste do continente americano, atualmente separados por 85 quilômetros. Então, assim, ó, pelo Estreito de Bering, a travessia teria sido feita há mais de 50.000 anos, acima das estimativas tradicionais referente à vinda de nômades asiáticos foragidos dos terrenos congelados na era glacial. As estimativas de tempo variam de uma tese para outra. Então, são duas teses e o que vai diferenciar a estimativa de tempo, né, das duas. E aí, gente, para afirmar, né, a tese do Estreito de Bering, aí tem que em 2008, segundo a análise sobre fezes humanas fossilizadas, né, detectou-se pelo DNA que o homem já habitava a América do Norte há mais de 14.000 anos. As fezes elas foram encontradas numa caverna situada no estado de Oregon, nos Estados Unidos. A análise sobre os crópolitos, né, que são fezes fossilizadas, foi feita por pesquisadores da universidade, tá? Pela análise, a universidade defendeu a teoria de Bering, pois o DNA identificou tipos genéticos asiáticos nos cropólitos. Então, gente, então basicamente a teoria que é mais assim aceita, a tese que é mais aceita, que realmente os povos, os americanos, os primeiros povos que vieram habitar aqui a América, vieram a partir do Estreito de Bering. E aí a gente tem aqui, né, um mapa mostrando os caminhos do ser humano para a América. Lá em cima a gente pode ver, ó, que tem essa trajetória pelo Estreito de Bering, Ásia e América, né? E embaixo a gente pode ver a outra tese, né, que seria vindo
da Oceania até chegar aqui à América do Sul, tá? Então aqui é o mapa só para vocês reverem as duas teses da chegada dos seres humanos na América. E aí, gente, como é que vivia, né? Como é que era a vida desse homem aqui na América, né? Basicamente, olha, eles eram grupos nômades, tá? Viviam em grupos pequenos. Dividiram as tarefas. Eles faziam o quê? Caçavam, pescavam, coletavam frutos, né? Havia a preparação dos alimentos, as construções das moradias, tá? Dominavam o uso do fogo, vale lembrar isso, tá? E em busca de alimentos, eles eram comum que esses grupos percorressem grandes distâncias a pé. Usavam lanças e outros instrumentos usados no dia a dia, tá? A agricultura e a domesticação de animais ocorreu em diferentes períodos para cada grupo humano que se estabelecia na América. E outra coisa também é a produção de cerâmica, né? Uma fase importante que poderia estocar melhor os alimentos que eram plantados, cultivados, certo? E aí, gente, na nossa revisão, né, tem uma perguntinha lá sobre esse assunto, né? Sobre os primeiros povoadores da América. A gente vai fazer agora, a gente vai corrigir essa questão. Então, a pergunta é a seguinte: embora os homens tenham surgido em um local específico, com o tempo eles passaram a ter outras necessidades e precisaram migrar à procura de comida e de abrigo. Sobre o processo de migração do homem para a América, podemos concluir que: letra A hipótese menos aceita para explicar o povoamento das Américas é a teoria do Estreito de Bering, pois só foram encontrados vestígios humanos na América do Sul, o que nos leva a concluir que a migração para a América se deu unicamente pelo Oceano Pacífico. Negativo. Essa alternativa está errada porque foram encontrados vários artigos, né, pelos arqueólogos, os arqueólogos que fazem essas escavações, né, esses achados que foram encontrados na América do Norte, né? Então, essa daí está errada. Letra B. A única hipótese relevante é a rota de migração pelo Estreito de Bering, pois não existem vestígios humanos pré-históricos na América do Sul. Gente, também está incorreta, porque existem também vestígios na América do Sul, né? Não é só na América do Norte, é na América do Norte e na América do Sul. Letra C. A hipótese mais aceita para explicar o povoamento das Américas é a teoria da migração pelo Oceano Pacífico, sendo a teoria do Estreito de Bering totalmente descartada por falta de achados arqueológicos na América do Norte. Também está errada, que está dizendo que a teoria aceita pelo processo de migração é a do Oceano Pacífico, né, que já não foram encontrados pelos arqueólogos vestígios na América do Norte. Essa também está errada, porque foram encontrados, sim, vários artigos pelos arqueólogos que comprovam que esses seres humanos também vieram pelo Estreito de Bering. E aí só nos resta a alternativa D, que é a seguinte: a hipótese mais aceita para explicar o povoamento das Américas é a teoria do Estreito de Bering. No entanto, alguns vestígios humanos encontrados na América do Sul datam de um período bastante próximo à presença dos primeiros homens no Estreito de Bering, o que sugere a possibilidade da existência de outra rota de migração para o continente americano. Certíssima, né? Existem duas teses, duas rotas para que esse homem tenha chegado aqui na América, é o que a gente viu na nossa aula e o que a gente está revendo hoje novamente, certo? Então, essa aqui é a questãozinha, a resposta
que vocês devem ter marcado, com certeza, foi a letra D. E agora a gente encerra nosso vídeo. Bons estudos e até a próxima aula.